Você já parou para pensar que enquanto muitos homens se calam, a própria criação continua adorando a Deus? O céu o glorifica, o vento anuncia sua presença, as estrelas obedecem ao seu comando, o mar conhece os limites que ele determinou, e talvez hoje, Deus esteja chamando você de volta para esse lugar de reverência, confiança e adoração verdadeira. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Transborde Vida. Quanta alegria em ter você aqui para louvarmos o nosso Deus, o nosso Criador. Que a paz do Senhor alcance sua casa, sua mente e seu coração neste momento. Se esta mensagem falar com você, já deixe o seu gostei. Compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para continuarmos juntos espalhando a palavra de Deus de forma simples, profunda e cheia de esperança. Hoje vamos mergulhar no Salmo 148, um salmo que não fala apenas sobre louvor, ele faz uma convocação universal, como se o salmista levantasse a voz diante de toda a existência e dissesse: tudo que foi criado, louve ao Senhor. O Salmo 148 começa olhando para os céus. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. É poderoso perceber isso. Antes mesmo de chamar os homens, o salmista olha para cima. Ele chama os anjos, chama os exércitos celestiais. Chama o sol, a lua e as estrelas. Porque toda a criação reconhece quem Deus é. O ser humano, muitas vezes, se distrai. Mas a criação permanece obedecendo. O sol nunca deixou de nascer. A lua nunca saiu do controle. As estações continuam existindo. Tudo permanece sustentado pela palavra do Criador. E então entendemos algo profundo. O universo não está perdido. Existe um Deus soberano governando todas as coisas. O Salmo continua dizendo que Deus ordenou, e tudo foi criado. Isso revela o seu poder majestoso. Não foi esforço, não foi tentativa, foi autoridade. Quando Deus falou, a existência nasceu. O mesmo Deus que criou os céus é o Deus que vê suas lágrimas hoje. O mesmo Deus que sustenta galáxias conhece suas dores em silêncio. Isso muda tudo, porque não estamos falando de um Deus distante. Estamos falando de um Pai misericordioso. E é impossível falar do amor do Pai sem olhar para Jesus Cristo. Em João 10, versículo 30, Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Olha a profundidade disso. Jesus não veio apenas ensinar sobre Deus. Ele veio revelar o coração do Pai. Quando Jesus acolhia os cansados, era o amor do Pai. Quando Jesus perdoava pecadores, era o amor do Pai. Quando Jesus tocava os feridos, era o próprio Deus se aproximando da humanidade. O Salmo 148 nos mostra um Deus glorioso nos céus. E Jesus nos mostra esse mesmo Deus caminhando entre nós em amor e misericórdia. Isso é extraordinário. Depois de convocar os céus, o salmista olha para a terra. Ele chama os mares, os animais, os montes, as árvores, os reis, os jovens, os idosos, as crianças, todos. Porque diante de Deus não existe posição humana maior que sua soberania. Homens passam, impérios caem, fama desaparece, mas o Senhor permanece para sempre. E talvez o mundo tenha ensinado muitas pessoas a viverem para si mesmas, para o orgulho, para a vaidade e para a aparência. Mas o Salmo 148 nos lembra qual é o verdadeiro propósito da existência: glorificar a Deus. O coração humano só encontra descanso quando volta para o Criador. E sabe o mais lindo? Deus não nos obriga a amá-lo. Ele nos chama. Ele nos atrai através do amor revelado em Jesus. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, Jesus declarou: todo poder me foi dado no céu e na terra. Perceba como isso se conecta ao Salmo 148. Toda a criação está debaixo da autoridade de Deus, e Jesus confirma que toda autoridade pertence a Ele. Então Cristo continua dizendo: ide e fazei discípulos. Isso significa que agora somos enviados ao mundo para anunciar esperança, salvação e reconciliação. O cristianismo não é apenas religião, é retorno ao Pai. É reconhecer que sem Deus nos perdemos em nós mesmos. Quando o ser humano se afasta do Criador, ele tenta preencher a alma com coisas temporárias. Mas nada substitui a presença de Deus. Por isso o Salmo 148 continua tão atual. Ele nos convida a parar, respirar, olhar para os céus e reconhecer: existe um Deus acima de tudo, santo, majestoso, poderoso, mas também misericordioso e cheio de amor. Hoje, talvez sua alma esteja cansada. Talvez existam lutas que ninguém conhece. Talvez você tenha perdido forças no caminho. Mas o mesmo Deus que sustenta os céus também sustenta você. O mesmo Jesus que recebeu autoridade sobre todas as coisas continua estendendo as mãos para os cansados.
E talvez hoje seja o dia de voltar o coração novamente para Ele, não apenas com palavras, mas com entrega verdadeira, porque louvor não é só música. Louvor é submissão, é confiança, é reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos tudo. E quando nos rendemos ao Senhor, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo começa a diminuir, a alma encontra abrigo, porque fomos criados para viver na presença de Deus. Vamos orar? Pai amado, hoje nós nos unimos ao louvor da criação. Se os céus te glorificam, nós também queremos te glorificar. Se as estrelas obedecem à tua voz, nós também queremos obedecer. Perdoa nossas distrações, nosso orgulho e nossa falta de sensibilidade espiritual. Ensina-nos a viver para a tua glória. Jesus, reconhecemos que toda autoridade está em tuas mãos. Recebe nossa vida, nossa casa, nossa família e nosso coração. Que o teu amor nos transforme. Que o teu Espírito Santo nos conduza todos os dias. Fortalece quem está cansado. Levanta quem perdeu a esperança. Abraça quem está chorando em silêncio. E que toda a nossa existência seja um louvor vivo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: tudo o que há em mim louva ao Senhor. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar a sentir a presença de Deus. Gratidão pela sua presença. Transborde vida, transborde amor, transborde perdão, transborde gratidão. Até o próximo vídeo.